O título dessa palavra é Chamando Sonhos à Existência. Quindi il titolo di oggi, di questa predica, è Chiamando sogni all'esistenza. E eu queria que você abrisse comigo para a gente começar a entender um pouco sobre sonhos, o livro de Hebreus no capítulo 11. Quindi ti chiedo di aprire la tua Bibbia nel libro di Ebrei, capitolo 11. Porque antes de nós falarmos de sonhos, de projetos, nós vamos falar de fé. Perché prima di parlare dei sogni e dei progetti, noi parleremo di fede. Amém? O capítulo 11 de Hebreus fala sobre fé. Você conhece o capítulo 11 de Hebreus? Conosci il capitolo 11 degli Ebrei? Ele fala muito a respeito da fé, ministra muito aos nossos corações e mexe muito com a gente todas as vezes que a gente lê e medita nesse texto. Parla tanto e sempre ci tocca così tanto quando leggiamo e meditiamo in questo testo. Então eu separei o versículo 1, versículo 3 e o versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Quindi leggeremo i versetti 1, 3 e 6 del capitolo 11 di Ebrei. Eu vou ler a sequência em português primeiro. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Bom, esse texto então explica algo bastante interessante a respeito da fé. Quindi questo testo spiega qualcosa di molto interessante sulla fede. Essa é a maneira que a Bíblia explica e fala sobre a fé. Così la Bibbia spiega la fede. Esse texto diz sobre uma experiência de fé. Quindi parla di un'esperienza di fede, Que nós somos convidados a participar com Jesus, che noi siamo invitati a partecipare con Gesù, onde são necessários 3 ingredientes. dove dobbiamo avere 3 cose. E a gente consegue extrair esses 3 ingredientes desse texto. E possiamo vedere queste tre cose in questo testo di qua. E a gente consegue entender que se existirem esses 3 ingredientes na nossa fé, E possiamo capire che se abbiamo queste 3 cose, se eles estiverem juntos, aí sim nós teremos uma experiência de fé. se sono insieme, così avremo un'esperienza di fede. O primeiro ingrediente que a gente consegue extrair desse texto a respeito da fé E la prima cosa che possiamo prendere qua sulla fede é a expectativa. è l'aspettativa. A segunda é engajamento. La seconda, ingaggiarsi, non so se... vabbè, penserò dopo, non lo so. Expectativa, engajamento, e a terceira é garantia. E la terza è garanzia. Garantia talvez como uma outra palavra, certeza. Magari un'altra parola per garanzia sarebbe certezza. Se existe uma expectativa, por exemplo, Quindi se hai un'aspettativa de uma realidade futura que está diante de você, di una realtà futura che è davanti a te, talvez você pode classificar isso como um sonho, como um desejo teu. magari hai un sogno, un desiderio, Uma coisa que você gostaria muito que acontecesse. qualcosa che tu vorresti tanto che succedesse. Mas se não existir da tua parte um engajamento, Ma se non c'è dalla parte tua questo impegno, questa risposta, um envolvimento, questo coinvolgersi, aquilo que você tem expectativa, se não existe um envolvimento teu com a tua expectativa, quindi se hai aspettativa sul qualcosa però non ti impegni su quella cosa lì, e se não existir em você uma certeza, e se anche non c'è la certezza, isso não é fé. questo non è fede. Então a fé fala sobre uma expectativa, um envolvimento e uma garantia. Quindi la fede è questa aspettativa, questo coinvolgersi e anche questa garanzia. Porque se não existir, por exemplo, a garantia ou a certeza de algo que está à frente e você se engaja em fazê-lo, Perché se non c'è la garanzia, la certezza che hai qualcosa davanti, isso não é fé, é apenas um desejo. questo è solo un desiderio, magari non fede. Talvez é um querer muito que algo aconteça. Forse è volere tanto che qualcosa possa succedere. Então a fé não é algo assim così simples, né? Quindi la fede non è qualcosa di così A semplice. gente está falando de coisas que fazem parte de um resultado
efetivo sobre uma ação nossa pela fé. Stiamo parlando di cose che hanno un risultato effettivo. Se existir, por exemplo, então um engajamento da tua parte, Quindi se hai questa risposta e questo coinvolgimento da parte se tua, existe um envolvimento teu, mas não tem expectativa e não tem garantia, se c'è questo ma non c'è l'aspettativa neanche la é garanzia, mais ou menos como uma pessoa que anda e não chega a lugar nenhum. è come una persona che cammina però non arriva da nessuna parte. É mais ou menos o que acontece com o time do Flamengo. Tipo il Flamengo, che è una squadra del Brasile. É, entendeu? Entendeu a jogada? Vabbè, una battuta. Per il momento non ha così tanto senso. Bom, uma expectativa então, mas vocês gravaram, né? Uma expectativa então quanto a um ponto futuro que a gente pode alcançar, Quindi un'aspettativa sul qualcosa del futuro che possiamo raggiungere, com uma realidade que ainda não existe, mas a gente entende que aquilo vai acontecer. con una realtà che non esiste, ma noi sappiamo che cosa succederà. Isso nos mobiliza e nos tira do nosso lugar. Questo ci muove ad uscire da dove siamo. Isso faz com que a gente se mova numa direção. Questo ci fa muoverci ad una direzione. Quando existe então a expectativa e a certeza, o nosso engajamento ele passa a ser uma consequência. Quando abbiamo l'aspettativa e la certezza, il nostro coinvolgimento è una Daí, conseguenza. a gente não está falando mais de uma torcida. Non stiamo parlando qua sul tifare per qualcosa. A gente não está falando mais de uma vontade que aquilo aconteça ou dê certo. Quindi non solo una voglia di che qualcosa possa succedere. Finalmente nós então estamos falando de fé. Stiamo parlando di certezza, di fede. Então a fé existe algo no futuro, Quindi c'è qualcosa nel futuro? tenta vislumbrar algo que você tem ali diante dos teus olhos como um desafio. Quindi guarda adesso qualcosa che hai come una sfida per il tuo futuro. Existe isso que está no seu futuro, uma expectativa. C'è questa aspettativa su quella cosa del futuro. Agora você passa pela fé a acreditar que aquilo de fato vai acontecer. Adesso tu attraverso la fede inizi a credere che quello veramente succederà. Você juntou ali com a expectativa a garantia. Quindi hai messo con l'aspettativa la certezza di che cosa succederà. E por isso eu me movo até aquele lugar E per quello io mi muovo, quindi mi coinvolgo con que quello. eu tenho expectativa. È quello che ho aspettativa. Então é mais ou menos assim, se o lugar que eu vislumbrasse Tipo, pela fé, se il luogo che io vedo per la fede ele tivesse, por exemplo, ali, na frente. è lì davanti, Eu olho para aquele lugar e eu tenho certeza que eu vou chegar naquele lugar. io guardo quello e sono sicuro che arriverò lì. Eu posso ficar onde eu tô? Io posso stare dove sono, stare qua. Mesmo existindo uma expectativa que aquilo aconteça, que está à minha frente, mesmo existindo uma garantia que aquilo vai acontecer. Anche se ho una garanzia di che quello succederà. Se eu ficar aqui, o que vai resultar? Se io sono qua, che cosa succederà? Em nada. Niente. Mesmo existindo uma garantia, mesmo existindo um alvo. Anche se ho questo obiettivo, una garanzia, Então a fé fala que quando existem essas duas coisas, elas precisam desse terceiro ingrediente que é o nosso envolvimento, o nosso engajamento. É por isso que eu vou em direção àquilo. quindi la fede parla del coinvolgimento, per questo mi muovo verso quella cosa. Agora, de onde vem a nossa certeza, a nossa garantia? Ma da dove viene questa nostra certezza, questa garanzia? Tcharam. A nossa certeza vem de Deus. La nostra certezza viene da Dio. A nossa garantia é Ele. La nostra garanzia è Lui, A nossa garantia é a Sua palavra. la Sua parola. A Bíblia fala sobre um relacionamento assim então com Deus. Quindi la Bibbia parla di un rapporto così con Dio. E é um fundamento que a Bíblia fala que precisa estar abaixo dos nossos pés. Quindi deve essere un fondamento per noi. Que é Deus e a Sua palavra. Dio e la Sua parola. Nós esperamos que algo vai acontecer, por quê? Noi speriamo che qualcosa succederà perché? Nós temos garantia que aquilo vai acontecer, por quê? Noi abbiamo la garanzia di che qualcosa succederà Nós perché? nos movemos até aquele lugar, por quê? E ci muoviamo verso quello perché? Nós nos mobilizamos porque existe uma palavra de Deus que nós cremos. Noi ci muoviamo perché c'è una parola di Dio che noi crediamo. Agora, por que será que Abraão saiu da sua terra? Ma sarà perché che Abramo, ad esempio, è uscito dalla sua terra? A alternativa A.
Abbiamo l'opzione A. Abraão estava frustrado. La prima alternativa, lui era frustrato. Frustrado com a sua vida, não tinha muito o que fazer. Era frustrato con la sua vita, non aveva niente da fare. Alternativa B. L'alternativa B. Ele não gostava de morar no interior. A lui non piaceva la campagna. A Bíblia fala que ele morava ali na terra dos seus pais, numa cidade que chamava Arã. La Bibbia dice che lui abitava lì ad Aran, alla terra dei suoi padri, dei suoi genitori. Abraão fez tudo isso porque ele queria ir para o exterior. Quindi magari ha fatto questo perché voleva andare all'estero. Ele queria morar no exterior, queria sair daquela vida do interior. Voleva vivere all'estero, uscire da quella vita lì monotona. A alternativa C ainda, por que será que Abraão saiu da terra dele? L'alternativa C, perché lui è uscito dalla sua terra. Ele era um aventureiro. A lui piaceva l'avventura. E a alternativa D, E abbiamo anche l'alternativa D. se você quiser que eu repita depois para você assinar lá certa, vou falar a D agora. Adesso parlerò la D, A D é que Deus falou com ele. che Dio ha parlato con lui. Sai da sua terra, Quindi esci dalla tua terra, do meio dos seus parentes, dal mezzo dei tuoi parenti, da casa do seu pai, dalla casa del tuo padre, e vá para a terra que eu te e mostrarei. vai alla terra che io ti farò vedere. Por que Abraão sonhou em ser um pai de uma grande nação? Perché Abramo ha sognato in essere questo padre di una grande nazione? A alternativa A, Abbiamo anche l'alternativa A. ele era carente. Lui era carente. A alternativa B, ele gostava muito de crianças. La B, a lui piaceva così tanto i bambini. A alternativa C, O la C, Deus falou para ele: Dio l'ha parlato. farei de você um grande povo Io ti farò un grande popolo e o abençoarei. e ti benedirò. Eu te tornarei famoso como o seu nome, Ti farò essere famoso come il tuo nome e você será uma bênção. e tu sarai una benedizione. Esses textos estão em Gênesis capítulo 12. Questo è Genesi 12. O que acontece com Abraão Che cosa succede con é que Abramo? Deus coloca um grande sonho no coração dele. Dio mette un sogno nel suo cuore. Não era algo que era uma ideia de Abraão. Non era un'idea da Abramo Nunca foi uma boa ideia de Abraão sair do lugar dele. e non è stata mai una buona idea di Abramo uscire da quel posto lì. Foi se aproximar de Deus, È stato un avvicinarsi a Dio, descobrir que existia algo grande para ele, scoprire che c'era qualcosa di grande per lui, ouvir a sua voz sentire la sua voce e entender que aquilo da parte de Deus era um grande sonho de Deus primeiro, e capire che quello prima era un sogno da Dio, mas que ele tinha uma grande oportunidade ali de fazer parte de um sonho de Deus. ma che lui aveva un'opportunità così grande di essere parte da questo sogno. E quando Abraão descobre que Deus tinha um sonho E quando Abramo scopre che Dio aveva questo sogno e estava incluindo ele naquilo, e lo stava solo lasciando essere parte di questo, Abraão não pensa duas vezes. Abramo non pensa due volte, Ele se move. lui si muove. Amém? Amen. Agora, pergunta para alguém que está pertinho de você Adesso se chiede a existe qualcuno che è attorno a te. um sonho que Deus tem colocado dele, que Deus tem colocado no teu coração. Se c'è também. qualche sogno da lui che lui sta mettendo dentro il tuo cuore. Deus tem colocado dentro do teu coração um sonho. Dio sta mettendo dentro il tuo cuore un sogno. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa È noite. su questo che voglio parlare questa sera. Como nós trazemos à existência esses sonhos que nós descobrimos em Deus Come portare all'esistenza questi sogni che noi scopriamo in Dio e que Ele, pela sua graça e amor, nos inclui. e che lui per la sua grazia ci fa essere parte di questo. Olha aqui em Hebreus ainda, no capítulo 11, versículo 11. Ebrei 11:11 O que dice, fala sobre este momento da vida de Abraão? dice così: Diz assim: pela fé, Abraão per fede Abramo e também a própria Sara, sua esposa, e anche Sara, apesar de estéril e avançada em idade, benché fuori d'età, ricevette forza, recebeu poder para gerar um filho. forza di concepire, Agora olha só. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito uma promessa. perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. Foi Deus que repartiu com eles que eles teriam um filho. Quindi è stato Dio che ha condiviso che loro avrebbero un figlio. Foi Deus que repartiu um sonho com eles. È stato Dio che ha condiviso questo sogno. Foi Deus que trouxe uma expectativa para eles. Dio ha portato questa aspettativa nei loro cuori. Foi Deus que trouxe a palavra dele como garantia que algo aconteceria. Dio ha dato la sua parola come una garanzia di che quello succederebbe. Mesmo em meio a tantas impossibilidades que eles enfrentavam. Anche in mezzo a tutte le impossibilità che loro affrontavano. E eles fizeram uma escolha. E loro hanno fatto una scelta. Eles se moveram.
Loro si sono mossi Eles se envolveram com a palavra de e Deus. si sono coinvolti con la parola di Dio. Olha Romanos capítulo 4, versículo 17. Guarda Romani 4:17, Como também fala sobre este momento. come parla anche di questo momento. Diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Come sta scritto, io ti ho fatto padre di tante nazioni. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Lui è il nostro padre agli occhi di Dio, in colui che ha creduto. O Deus que dá vida aos mortos. Il Dio che dà vita ai morti Agora presta atenção. E chama a existência e anche chiama l'esistenza coisas que ainda não existem, cose che ancora non esistono, como se elas existissem. come se già esistessero. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, Quindi Abramo contro tutta la speranza e in speranza ha creduto, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. diventandosi così padre di tante nazioni, come è stato detto su di lui. Assim será a sua descendência. Così sarà la tua discendenza. Abraão crê, Abramo crede, ele se mobiliza lui si muove e ele vai. e lui va. E essa é a palavra do Senhor para nós, Questa è la parola di Dio per noi, para todos nós que estamos neste lugar, per tutti noi che siamo in questo para posto, todos nós que de alguma forma também nos acompanham pela per tutti quelli internet. che magari ci enfim. assistono e ci vedono, ci guardano su internet. Existe uma palavra que Deus tem repartido para nós, que é um sonho dele primeiro, C'è una parola che Dio sta condividendo con noi, che è prima un sogno suo e que ele traz de uma maneira sobrenatural, e che li porta di forma sovrannaturale, porque muitas vezes as nossas circunstâncias elas são contrárias a essa expectativa até. perché tante volte le nostre circostanze sono contrarie a questa E aspettativa. ele traz a voz dele para os nossos corações, para o nosso espírito, dizendo que essa é a palavra e a voz dele. Ma lui porta la sua voce dicendo che questa è la sua voce, la sua parola. Isso são sonhos, promessas, Questi sono i sogni, le promesse que precisam nos tirar do nosso lugar. che ci devono togliere dal nostro posto. Gerar em nós toda essa expectativa, todo este movimento e toda essa garantia que ele diz. Generare in noi tutta questa aspettativa, coinvolgimento e garanzia che lui dice. A história de Abraão e a sua resposta, La storia di Abramo e la sua risposta ela ressoa neste lugar hoje. ha oggi un eco in questo posto. É um eco para nós nessa noite. Per noi questa sera è come un eco. Porque eu sei que o Senhor tem repartido grandes sonhos para cada um de nós aqui. Perché so che Dio sta condividendo i suoi sogni ad ognuno di noi qua. Mas existe este movimento de fé que nós precisamos de fato caminhar. Ma c'è bisogno di avere questo movimento di fede che dobbiamo avere noi. E a mesma experiência que também José passou. E quindi la stessa esperienza che ha attraversato Giuseppe. O sonho de José Il sogno di Giuseppe também não foi uma ideia dele. anche non è stata una sua idea, Foi um sonho de Deus. ma un sogno di Dio. Algo que ele inclui um homem, Qualcosa che Dio ha fatto lui far parte, que ele incluiu José. che ha incluso Giuseppe. O que acontece é Quindi quello che succede, que quando nós vamos andando com Deus, quando noi camminiamo con Dio, conhecendo o Senhor cada vez mais, conoscendo il Signore ogni volta di più, nós vamos ouvindo os segredos dele. noi sentiamo i segreti E suoi. nós vamos conhecendo, olha que maravilhoso. E noi conosciamo, guarda com'è meraviglioso, Nós vamos conhecendo os sonhos de Deus. noi conosciamo i sogni di Dio. E ele vai semeando nos nossos corações E lui semina nei nostri cuori como sonhos também. i suoi sogni. Então, de repente, os nossos sonhos, eles vão brotando de uma semente que Deus foi colocando em nós. Quindi i nostri sogni iniziano a crescere da questi semi che Dio ha messo dentro di noi. E daí não são mais os nossos sonhos. E quindi non sono i nostri sogni, Não são mais os nossos grandes objetivos de vida. non sono i nostri obiettivi di vita, Mas são os sonhos dele, i nostri repartidos obiettivi conosco. di vita, ma sono i suoi sogni che sono condivisi con noi. Quais são os sonhos que Deus tem segredado no teu coração? E quali sono i segreti, i sogni che Dio ti sta dicendo? Quais os sonhos de Deus para essa terra? Quali sono i sogni di Dio per questa terra? O que Deus tem sonhado em fazer neste lugar? Che cosa sta sognando Dio in fare in questo posto? O que Deus ele gera, ele sonha para que aconteça diante dos nossos olhos? Che cosa Dio sogna che possa succedere davanti a noi?
O que Deus sonha com essa cidade? Che cosa Dio sogna per questa città? E uma coisa que acontece conosco, os homens, quando nós subimos no alto da cidade todas as sextas-feiras, E qualcosa che succede con gli uomini quando saliamo sulla montagna per pregare. é porque a maioria das vezes nós estamos num posto onde nós enxergamos uma boa parte da cidade. Perché tante volte siamo da una parte dove possiamo vedere praticamente tutta la città. E a gente vê aquelas casas, aquelas luzes. Quindi noi vediamo tutte le luci e tutte quelle A case. gente imagina aquelas famílias, aquelas vidas que estão ali naqueles lugares à noite, já talvez dormindo. Possiamo immaginare vedere quelle persone che sono magari lì, che riposano dentro le sue case. E a gente começa a entender tantas histórias que estão aqui neste lugar. E possiamo capire quante storie ci sono in questa città. E a gente começa a entender então um sonho que Deus tem pessoalmente para cada uma daquelas luzes. Iniziamo a capire Che a che gente Dio enxerga. quindi ha un sogno per ognuna di quelle luci che noi possiamo vedere. E naquela hora, todas as sextas-feiras, In quel momento, ogni venerdì, Deus começa a encher o nosso coração com o sonho. Dio inizia a riempire il nostro cuore con sogni, Que eles são muito superiores aos nossos sonhos. che sono così più alti dei nostri, Que eles nos movem de uma maneira sobrenatural. che ci muovono di forma sovrannaturale, Que alcançar essa cidade. che raggiungere questa città. Porque o sonho de Deus é o seu reino. Perché il sogno di Dio è il suo regno. Não existe um outro sonho que Deus sonha. Non c'è un altro sogno che Dio O sogna. sonho de Deus é o reino dele estabelecido na terra. Il sogno di Dio è il suo regno stabilito sulla terra. E quando de alguma forma nós vamos sendo incluídos nisso, E quando Dio ci fa essere parte inclusi in questo, a gente vai entendendo realmente aquelas coisas que importam. noi possiamo capire quello che veramente importa. E como Deus, ele é tão gracioso conosco em nos chamar a fazer parte de algo tão especial. Come Dio è così pieno di grazia in chiamarci ad essere parte di qualcosa di così speciale. Agora, nessa hora, nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar, talvez, quais são os sonhos que estão no nosso coração de fato. Quindi adesso dobbiamo guardare dentro di noi quali sono i sogni che ci sono dentro di noi. Será que todos os sonhos que estão no nosso coração, eles são o sonho de Deus? I sogni che abbiamo sono tutti questi sogni d'accordo col sogno di Dio? Será que as coisas que estão hoje nos mobilizando são estes sonhos de Deus? Le cose che ci fanno muovere oggi sono i sogni di Dio? Será que as nossas expectativas e as nossas garantias estão realmente em acordo, em sintonia com os sonhos de Deus para nós? Quello che ci muove, le nostre aspettative, le nostre garanzie sono d'accordo col sogno di Dio per noi? Porque da mesma forma que nós descobrimos homens como esses que eu citei, Abraão e José, Perché anche come Abramo e Giuseppe e tem tantos outros, né, que a gente poderia falar nessa hora, e tanti altri che magari potremmo dire, que receberam de Deus um sonho e viveram aquilo. che hanno ricevuto da Dio un sogno e hanno vissuto quello. A Bíblia, da mesma forma, mostra pessoas que não viveram um sonho de Deus, viveram segundo a sua própria vontade e sonho pessoal. La Bibbia anche dice di persone che hanno scelto di non vivere questi sogni e hanno vissuto la sua scelta personale. E quando o nosso sonho não é o de Deus, não vale a pena. Quando il nostro sogno non è il sogno di Dio, anche in realtà non ne vale la pena vivere. Os sonhos que são nossos, eles são muito passageiros. Perché i nostri sogni passano. Sonhos humanos, eles roubam I sogni umani solo rubano il nostro tempo, nossa dedicação rubano la nostra dedizione e resultam em frustração. e risultano in frustrazione. Se nós vivemos uma vida toda correndo atrás dos nossos sonhos, Se viviamo tutta una vita che andiamo verso i nostri sogni, talvez no final desse caminho, magari alla fine de viver segundo os nossos sonhos, di vivere d'accordo con i nostri sogni, no final desse caminho poderá existir uma placa grande, magari alla fine ci sarà un qualcosa così grande, escrito em letras garrafais. lettere che dicono Só isso. è solo questo. Porque se nós corremos conforme o nosso entendimento, Perché se noi corriamo d'accordo con la nostra comprensione, tudo é muito limitado. tutto è molto limitato. Olha só Atos capítulo 2, versículo 17. Atti 2:17 Diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, dice: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. che io espanderò del mio spirito sopra ogni carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. I vostri figlioli e le vostre figliole
profeteranno. Os jovens terão visões. E i vostri giovani vedranno delle visioni. E os velhos terão sonhos. E i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Agora é interessante nós entendemos de uma forma ampliada esse texto. È interessante capire di una forma amplificata questo testo. Porque aqui quando ele diz sobre os jovens terem visões, Perché quando dice dei giovani che hanno visioni, não está falando de um jovem que poderá ter uma visão, enxergar algo de uma forma sobrenatural apenas, ou enfim, uma visão das coisas, da vida. non sta parlando solo una visione delle cose della vita. Fala de jovens que sabem para onde estão indo, estão enxergando algo lá na frente. Parla di giovani che sanno dove stanno andando, che vedono qualcosa davanti. Esse é o contexto correto desse texto. Questo è il contesto per questo testo. Fala sobre jovens que olham para frente, têm visão, porque eles sabem para onde eles estão indo, eles têm uma expectativa à frente. Parla di giovani che hanno una visione e quindi hanno un'aspettativa per andare avanti. Jovens que descobrem na palavra de Deus uma certeza futura. Giovani che scoprono una certezza futura nella parola di Dio E eles se movem nessa direção. e si muovono verso questo. Então, nos últimos dias, diz sobre estes jovens que terão visão daquilo que está à frente deles. Quindi negli ultimi giorni dice di questi giovani che avranno una visione di qualcosa che ha davanti a lui, De uma forma ampliada. di una forma amplificata. E aqui fala sobre os velhos tendo sonhos. E anche parla degli anziani che hanno sogni. E aqui a gente não está falando dos velhinhos, tá? E non stiamo parlando qua degli anziani, Velhinho ali, coitadinho, puxa uma cobertinha, con le persone lì che sono lì dá uma cochilada e tem um sonho maravilhoso. dormendo, hanno un sogno. Sonha que tá jogando um bingo e ganhou. Sogni che sta giocando al bingo. Aqui é uma progressão, fala sobre uma vida toda, de você ter visão, saber para onde você vai. E como você anda desse jeito, você passa a ouvir da parte de Deus. Quindi parla di andare con questa visione e dopo di questo ricevere dalla parte di Dio E você recebe de Deus os sonhos dele. i sogni i suoi. E você passou uma vida toda andando de acordo com o sonho que Deus vai revelar para você que era dele. Quindi hai vissuto tutta una vita aspettando questo sogno che è suo, che lui ti darà. Jovens que têm visão e velhos, ainda velhos, que vivem um sonho de Deus. Giovani che hanno visione e ancora anche come anziani vivono questi sogni di Dio. Amém? Amen. Quando nós temos esses sonhos, Quando abbiamo questi sogni, nós podemos saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não para as coisas. sappiamo il momento di dire no e il momento di dire sì alle cose. E uma das coisas que nós temos ouvido claramente da parte de Deus como igreja E una delle cose che stiamo sentendo così di forma così chiara per noi come Chiesa. é que este é um lugar para que sonhos venham à E existência. questo è un luogo dove sogni possono venire all'esistenza. Este é um lugar para se viver grandes sonhos. Questo è un luogo per grandi sogni che possono essere vissuti. Amém? Amen. Nós não estamos debaixo de um sonho. Non siamo sotto un sogno, Nós estamos debaixo dos sonhos do Senhor, siamo sotto i sogni di Dio, que Ele passa a revelar para pessoas diferentes. che Lui rivela a persone diverse. Ele revela para Abraão um sonho, Per Abramo un sogno, ele revela para Moisés outro per sonho, Mosè un altro sogno, ele revela para Paulo um outro sonho, per Paolo un altro sogno, ele revela para Jesus um outro per sonho, Gesù un altro sogno, ele revela para o Jean um outro sonho, per Gea un altro sogno, para Débora um sonho, per Deborah un para o sogno, Góis um sonho, per Gois un sogno, para Elaine um per sonho, Eleni un sogno, para o Alex um sonho, per Alex un sogno, para Débora um sonho. per Deborah un altro sogno. Tem muita gente aqui, não vou falar de todo mundo, né? Mas este é um lugar que o Senhor tem reunido sonhadores, Questo è un luogo dove Dio sta radunando sognatori, que não sonham mais os seus sonhos, che non sognano i suoi sogni, que ousam buscar qual é o sonho de Deus para a sua vida. ma che cercano qual è il sogno di Dio per la sua vita. E isso é a igreja orgânica, E questa è la Chiesa organica, que faz parte daquilo que eu ministrei na semana passada, che è parte di quello che ho parlato settimana scorsa. da visão que Deus tem dado para nós, La visione che Dio ci sta dando, os seus valores. i suoi valori. E esse é um lugar para todos nós crescermos. Quindi questo è un luogo perché ognuno di noi possa crescere.
E este é um lugar para nós chamarmos os sonhos que Deus tem para nós à existência. È un luogo di chiamare all'esistenza i sogni che Dio ha per noi all'esistenza. Quarto valor da Chiesa Vivati. Quindi il quarto valore della Chiesa Vivati. Estender o reino de Deus, sendo uma igreja orgânica que considera o chamado e as individualidades das pessoas. Estendere il regno di Dio, essendo una Chiesa organica che considera le chiamate e le individualità delle persone. Olha onde Deus te colocou. Guarda dove Dio ti ha messo. Você não vai poder ficar sentado nessa igreja vendo os sonhos dos outros acontecerem. Non potrai essere qua vedendo solo seduto, vedendo i sogni delle altre persone che succedono. Fala pro teu irmão, Deus te trouxe para um lugar apertado. Quindi dice al tuo fratello, Dio ti ha portato ad un posto stretto, Um lugar dele te revelar sonhos dele. di rivelarti i suoi sogni. Amém. Amen. Agora, quais são os sonhos que Deus já tem revelado para você? Quindi quali sono i sogni che Dio ti sta già rivelando? Eu queria que você, nessa hora, pudesse fechar um pouquinho os teus olhos. Quindi ti invito adesso a chiudere i tuoi occhi. Porque eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês. Perché sono sicuro di quello che vi sto dicendo. Deus repartiu isso comigo de uma forma muito pessoal. Dio mi ha detto di una forma così personale. E tem falado isso todos os dias. E mi sta dicendo questo ogni giorno. A respeito de sonhos que brotarão deste lugar. Jeremias 29:11 diz: Geremia 29:11 dice così. Porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Io conosco i piani che ho per voi, dice il Signore. Planos de fazê-los prosperar Piani di farvi e prosperare não de lhes causar dano. e non di causarvi danno. Eu tenho planos de dar a vocês esperança e um futuro. Piani di darvi una speranza, il futuro. O Senhor diz em Coríntios: nem olhos viram, Il Signore anche dice che neanche gli occhi hanno visto nem ouvidos ouviram, e né le udite hanno sentito nem jamais penetrou no coração do homem e mai è entrato dentro il cuore dell'uomo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Traz os teus sonhos, Senhor. Porti i tuoi sogni, Signore. Reparte conosco os teus sonhos sobre essa terra, Pai. Deus, reparte conosco quais são os sonhos teus que nós precisamos entrar, nos mover e viver, Pai. Eu creio que Deus te chama para fazer algo nessa noite. Io credo che Dio ti chiama per fare qualcosa questa sera. Você apresentar todos os sonhos que estão no teu coração nessa hora. Presentare tutti i sogni che sono nel tuo cuore in questo momento. Talvez as coisas que você tem imaginado que estão à frente, que irão acontecer. Magari le cose che stai immaginando che succederanno più avanti. Todas as coisas que são planos da tua parte nessa hora. Ogni cosa che sono piani tuoi in questo momento. Coisas que talvez você até tem se preparado para que isso possa acontecer ou existir. Magari cose per le quali ci stai preparando. Talvez planos que fazem parte de garantias que você tem buscado nessa hora para sua vida. Magari piani che sono parte di garanzie che stai cercando per la tua vita. Talvez planos que você arquitetou há muito tempo e tem vivido nessa hora e tem caminhado neste caminho. Magari piani che hai già pensato e adesso stai vivendo questi piani. Deus, Ele te chama para colocar tudo isso agora no seu altar, diante dEle. Dio ti chiama a mettere nel suo altare tutto questo. Faz isso com coragem nessa hora. E fai questo con coraggio in questo momento. Faz isso de verdade e com franqueza diante da presença do Senhor. Fai questo con franchezza, fai questo davvero davanti al Signore. Apresenta nessa hora todo o seu futuro diante dEle. Presenta tutto il tuo futuro davanti a Lui. Entrega agora todos os teus planos e sonhos na presença dEle. E dai nessa tutti i hora. tuoi sogni e piani davanti a Lui in questo momento. E deixa o Senhor mudar algumas coisas. E lascia che il Signore possa cambiare alcune cose. Deixa o Senhor tirar aquilo nessa hora que não é dele. Lascia il Signore togliere quello che non è suo. Deixa Deus tirar aquilo que no final te traria frustração. Lascia che il Signore possa togliere quello che alla fine ti porterebbe solo frustrazione. Deixa agora diante dele aquelas coisas, sonhos, planos que são somente teus. Lascia adesso i sogni, i piani, i progetti che sono solo tuoi.
E junto com estes sonhos, apresenta a tua fé nessa hora diante do Senhor. Insieme a questi sogni adesso presenta la tua fede Busca nele agora a expectativa de novo. e cerca di nuovo l'aspettativa in Lui in questo momento. Busca nele nessa hora de novo a certeza das coisas que estão à frente e que irão acontecer. Cerca adesso la certezza delle cose che sono davanti, che succederanno. Busca nele agora uma resposta, um movimento, um engajamento com a sua voz. Cerca adesso una risposta, un coinvolgerti con la sua voce. Nós vamos ter alguns minutos para isso nessa hora. Se você quiser vir à frente, se você quiser aí no seu lugar se prostrar, mas entrega todas essas coisas agora, todos esses sonhos diante da presença do Senhor que está aqui. Quindi adesso avremo del tempo per fare questo. Dai davanti al Signore tutti i tuoi sogni, la tua fede. Deixa o Senhor te visitar nessa hora. Lascia che il Signore ti possa visitare oggi. Deixa o Espírito Santo falar com você de uma forma profunda. Lascia lo Spirito Santo parlare con te di forma profonda. Coisas que te moverão. Cose che ti muoveranno. Coisas que te farão correr em direção a essa palavra dele. Cose che ti faranno correre verso questa sua parola. Da mesma forma que ele falou aquele momento com Abraão, ouse ouvir a voz dele neste Dalla momento. stessa forma come lui ha parlato con Abramo, lascia con che parli con te adesso. Queria chamar você a ficar em pé nessa hora. Ti chiedo di alzarti in questo momento. Se você puder, levanta as tuas mãos ao Senhor nessa Se hora. puoi alza le tue mani al Signore in questo momento. Pai, nós estamos neste lugar, Senhor. Padre, noi siamo qua in questo Deus, luogo entregando todos os nossos sonhos e planos, Pai. e noi stiamo dando tutti i nostri sogni e piani, Padre. Deus, mesmo que muitas vezes nós já fizemos isso, Senhor. Anche se magari l'abbiamo fatto già altre volte. Mesmo que nós já te entregamos toda a nossa vida, Pai. Anche se abbiamo dato già tutta la nostra vita. Deus, nessa hora mais uma vez, Pai. Padre, adesso ancora una volta Nós queremos buscar aquilo que é o teu sonho para nós, Pai. vogliamo cercare quello che è il tuo sogno per noi. Deus, coisas que em muitas vezes, Pai, nós vamos providenciando e fazendo, Senhor. Magari cose che noi stessi diamo la provvidenza e cerchiamo. Pai, de alguma forma nós vamos, Senhor, alterando, corrompendo aquilo que é, Deus, o reto teu para as nossas vidas, Senhor. Magari tante volte noi cambiamo quello che è la tua cosa giusta per noi. Pai, nessa hora nós deixamos todas essas coisas, Pai, E noi vogliamo lasciare adesso tutte queste cose, Padre. e buscamos o teu sonho sendo repartido mais uma vez conosco, Pai. E noi cerchiamo un'altra volta il tuo sogno. Condividilo con